Boa noite. Boa noite a todos. Vou achar aqui a minha convidada. Tuca, já te convidei. Então, Cadê vira você, Tuca? câmera. Aí. Isso. Boa noite, querida. Oi. Ai, faz tempo que eu não vejo isso. Estava toda perdida aqui. Não, fica tranquila. Estamos aqui entrando ao vivo para mais uma quarta literária. Dessa vez eu vou conversar com a Tuca Vilhena, autora de vários livros. Ela vai contar aqui para gente um pouquinho aí dessa sua carreira literária. Boa noite, seja bem-vinda. Ai, Seja obrigada pelo bem-vinda. convite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você. Na realidade, esse convite ele tem já algum tempo que foi feito antes da pandemia, né? Verdade. Tem mais de um ano e meio, uns 2 anos mais ou Tem menos, 2 anos, né? que a gente conversou numa tarde lá muito legal na Biblioteca Nelson Na Foote, que eu biblioteca. tive o prazer de te conhecer. E a gente ficou nesse namoro porque com essa pandemia a gente não conseguiu marcar, até que eu resolvi. E isso estava acontecendo com várias pessoas também, né, Tuca? Aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer essas lives de quarta-feira Ai, para que linda. conversar, para conversar com as pessoas que eu não estava conseguindo conversar, porque infelizmente em tempos de pandemia a gente não consegue estar frente a frente, né? É, eu também Mas estou bem isolada. mas tem que estar, né? A gente tem que estar, a gente tem que respeitar essa doença e se cuidar, né? Já É foi isso mesmo. vacinada? Amanhã, Ê! Que fiz o bom! cadastro para amanhã. Ai, que maravilha! Então, boa vacina para você amanhã. Toda. Mas, Tuca, me fala uma coisa. Desde muito nova, desde muito jovem, você escreve. Como é que começou, assim, como é que você se descobriu escritor? Em que momento da sua vida? Foi na adolescência? Foi na juventude? Quando é que você falou, caramba, é isso que eu quero fazer, eu gosto de fazer isso, eu faço bem isso? Como foi essa sua descoberta da literatura? Na verdade, foi há 8 anos, né? Eu sempre li muito, desde pequenininha. Eu sou pequenininha, né? A minha altura é pequenininha, né? Desde a Desde mais muito tenra idade. jovem, né? Eu sempre li muito. Os meus presentes de Natal, aniversário, tudo eram livros, né? Todo mundo já sabia que eu queria livro. E você olhava para mim, ô Tatuca, tá no canto lá lendo. E depois eu fui fazer história, né? Que é uma coisa que eu também gosto muito, a parte da história. E eu tenho muita facilidade e eu gostava muito de dar aulas, né? Ai, que ótimo. História, né? E me tornei professora, fiquei dando aula, dei aula há 28 anos. E, assim, era daquelas professoras que os meus alunos alguém assistindo vai lembrar, né? Me vestia de personagem, me vestia de rei, Olha, que dava uma volta no bárbaro! sol, né? Que Punha aluno na delícia! mesa assim, para fazer múmia de aluno, sabe?
Tem aluno que me encontra, você me matou com o nome. Olha, a Giovana Tartari está falando que teve aula com você, te chamou de Giovana lindeza. é verdade, né, Gi? E agora virou escritora também, vou falar com ela no final de julho. Olha lá, que legal, né? Que assim, teve em 2014, né? Teve estava começando aquela coisa de Facebook e tudo, né? E um grupo lá no Face resolveu fazer um concurso de contos e eu juntei uma amiga e a gente começou a escrever. Ela escreveu um conto e eu escrevi um conto. Na verdade, hoje eu sei que era uma novela aquilo ali, né? Não era nenhum conto. E eu gostei da história, eu gostei de escrever, de expressar esse sentimento e achei que foi fácil para mim. Né? Eu tinha uma trama, eu pensei historicamente onde eu posso colocar essa trama e eu escrevi, né? E daí um dia eu estava deitada no sofá e veio outra trama na minha cabeça. Eu falei, eu vou escrever isso aí, mas isso aí vai ser um livro mesmo, né? E daí eu comecei a pesquisar onde que eu poderia colocar a trama de um homem, né? Malvadão, né? Um bandidaço que perde a memória e que daí ele vai começar uma nova vida isolado. E como é que vai ser a vida dele? Ele vai mudar? Ele vai ser ele mesmo? Daí, sabe, eu queria saber o que ia acontecer com ele. Né? Daí eu precisei escrever a história para saber, porque meus livros eu não faço um roteiro. Eu vou escrever e sai. Entendeu? Eu não sei como é que vai ser o final do livro. É meio psicografado. Eu não sei se é psicografado, mas tem umas coisas muito doidas nos meus livros. Não, mas é assim, muita pesquisa, é muita pesquisa. Esse livro, então, eu queria... Né? Mas espera aí, se ele vai ficar isolado, não pode ser na atualidade. Porque hoje tem internet, não tem como. Hoje então, é difícil se isolar, né? Tem que ser uma coisa mais historicamente. Em que lugar? Bandido. Vamos fazer um bandido no Velho Oeste? Vamos. Em que lugar? Em que época? Antes ou depois da Guerra da Secessão? Sabe? Daí eu fui afunilando. Então, o seu conhecimento de história, né, deu para aprofundar nessas coisas, né? E facilita de tal maneira que eu sei aonde pesquisar, fazer a pesquisa histórica. Né? É verdade. Então, é quase um trabalho acadêmico que você faz, né? É bem pesquisa mesmo. Né? Aí eu escrevi o livro, né? Eu dei o nome de Correntes do Passado e escrevi o livro. Sim. Né? E depois do livro, assim, tinha um xerife no livro, né? E, assim, não fui eu, né? Mas a autora, Tuca, matou a esposa do xerife, deixou o coitado com 3 filhinhas. E o xerife não me deixava dormir. Ele falava, e agora minha história, e minha história, e minha história? Aí eu tive que escrever a história do xerife. Olha, né? Que legal! E logo a história do xerife. Né? Aí saiu a Armadilha do Destino, que é a história do xerife. Mas eu ria muito, eu ri e chorei muito nesse livro. Olha né? que interessante. E aí você fez primeiro foi impresso um, né? Lançou um e depois o outro, ou lançou os dois ao mesmo tempo? Quando eu fiz o primeiro, né? Eu vi uma editora que estava querendo alguns autores que escrevessem históricos. Eu mandei o livro, o cara falou: daqui uns 3 meses a gente dá a resposta. Né? 10 dias o cara deu a resposta para mim. Olha que legal! O revisor, quem estava vendo, estava adorando, não tinha terminado, mas para eu não mandar para nenhum outro lugar, porque eles iam editar o livro. Né? E eles acabaram editando a trilogia para mim. Né? Então esse primeiro foi uma trilogia. Depois da história do xerife, você escreveu a história de quem? Então, daí no segundo, apareceu um médico. E é tão interessante, Simone, hoje eu estava pensando nisso, tem umas coisas que são assim, né? Porque eu fiz toda a pesquisa, desculpa, eu estou falando pra caramba, né, gente? Não, mas gente, é para você falar, imagina, eu te chamei a gente tá assim, tanta pandemia, tanta coisa, a gente tem vontade de falar. Não, fica à vontade.
Foi para Aí, isso mesmo que eu te convidei. Estou interessadíssima, já quero ler essa trilogia. Aliás, eu quero ler desde 2 anos atrás, né? Mas essa loucura. eu pesquisei toda, né? Eu cheguei no Texas, naquela história toda, eu cheguei no Texas. Eu precisava de um rio que tivesse uma desfiladeira para o cara cair, para o cara perder a memória. Sabe? Então, eu procurei tudo, né? E eu procurei Ai, uma mas é cidade. incrível, né? É incrível, porque você foi a coisa muito técnica, muito. Foi a historiadora mesmo que Olha, trabalhou eu peguei aí. Google Maps e fui lá, o Google Earth, fui lá e desci as corredeiras do Rio de Janeiro, sabe? Eu fiz né? Achei uma cidade que existia naquela época que tinha características que eu queria, só que daí eu falei, eu não vou colocar essa cidade, eu vou inventar uma cidade, né? E eu inventei toda uma cidade, inventei as Olha. fofoqueiras da cidade, os banqueiros, Tolkien, né? Quem é tudo. Tolkien? Imagina. E daí eu dei o nome para a cidade de Coldwater, né? Água fria. E há 2 anos atrás eu fui fazer umas compras, né? E não entrava o CEP da minha casa, não entrava, né? Que eu moro ó, na Carlos Gomes da Ponte São João, aqui em Jundiaí. Sim. Aí, aí eu fui no correio, fui ver o que estava acontecendo. Daí o correio falou: não, o CEP da sua cidade, da sua casa mudou, né? E agora você não vai. É lá agora, não é mais Ponte São João, agora lá é o bairro da Água Fria. Olha só que loucura! Coldwater! Gente, que loucura! Gente, muito legal isso, muito legal. E aí, no terceiro livro, é a história de quem? Do É do médico? médico. É porque aconteceu foi um médico, né? O médico da cidade, ele é já velhinho, ele também faleceu. E daí veio um novo médico para a cidade, né? Só que no segundo livro, ele, assim, tem uma tentativa, né? Com a mocinha. E o xerife está do lado ali, aquela coisa toda. Mas ele se bloqueia porque ele tem um segredo no passado dele, né? Hum. E daí, um dia, a minha cunhada me chamou para fazer um passeio. Sabe aqueles passeios de 2 dias, assim, para Serra Negra, essas coisas assim? A Sei, minha sei. cunhada me Uma chamou, né? delícia, né? A gente não pode mais Uma fazer. delícia. E não pode. Aí o ônibus deu uma quebrada no meio do caminho, né? As 2 horas e meia parado lá, porque quebrou uma parte do freio, não podia entrar na serra daquele jeito, não podia, né? Tinha que esperar o Claro. próximo ônibus chegar, né? Aí eu peguei o caderno e, puf, comecei a história já do médico, no meio da viagem. Ai, que delícia! Porque ele esteve em qualquer lugar, né? Aí, aí começa, né? Ele já começa sendo sequestrado com a professora da cidade, daí a gente vai saber qual é a história dos dois, né? Então tem toda uma trama dentro da cidade e vai fechando. É engraçado porque foi fechando, todas as pontas soltas foram fechando na trilogia. Dá para ler individual os livros, né? Eles podem ser lidos individuais, mas se ler na sequência você pega um pouquinho melhor a história, né? Ai, que legal. E me conta uma coisa, quando você recebeu a primeira vez que você viu o seu livro impresso, qual foi a sua sensação, Tuca? Menina, eu estava na escola, né? Estava dando aula ainda e chegou no ateliê da minha irmã, né? Minha irmã, seu livro chegou! Me ligando, né? Eu já abri! Tá lindo! Eu falei, desgraçada, tá ligado que eu. Mas a hora que eu peguei na mão, menina, meu coração disparava. Porque assim, você vê o seu nome, as letras ali que você escreveu no caderno, que eu escrevo tudo no caderno, depois eu digito, e agora você vê impresso ali, né? Foi assim, divino, né? Ah, imagino, Uma sensação imagino. maravilhosa, Olha, né? A Eliane Diana entrou aí, ela não estava conseguindo ouvir, agora tá. Ai, Agora que tá. bom, A Eliane é minha Eliane. amiga Que também, é bom. muito legal, né? Deixa eu ver, Ah, deixa eu ver quem mais aqui. A Sofia está aqui. Sofia Nazar. A Thalita falou, a Thalita não, a Giovana falou que foi a múmia.
Eu matei a Giovana. A Sofia falou assim: caramba, que legal, a história vem. Pois é, menina. E aí, depois que você escreveu esses 3 livros, e aí fechou. E aí? Aí, aí fechou, mas é assim, quando fecha, já tem outras coisas na cabeça, sabe? Então, Quantos livros você tem que já foram editados? são 6. 6 livros. Nossa, você começou outro dia. Então, você escreve em Né? torno de um livro por ano, mais ou menos? Mais ou menos. Um Olha, desses livros, na verdade, é um conto que faz parte de uma antologia, mas eu considero como sendo um livro também, né? sim. E aí eu terminei essa trilogia, né? Sidney Guide, o professor Sidney Guide entrou aqui. Boa noite, Sidney. Dá um beijo na Cris. Professor de geografia, que nem eu. Também é professor, viu? Mas é uma delícia, né? Vá. E daí, é, inclusive nas aulas, muitas vezes, só da minha classe, a Giovana está aí, ela pode falar que é verdade, Gi. O pessoal ficava quietinho, né? As minhas aulas, por que essa classe está quieta? É a Ana, que eles me chamavam de Ana, né? É a Ana que está lá dentro. Daí, muitas vezes, eles estavam fazendo exercício, alguma coisa, e eu começava a escrever na sala de aula, né? E A Eliana disse que teve a experiência de te ver escrevendo no caderno. Você senta e escreve. E E, muita gente, sabe, muitos alunos começaram a escrever, porque viam eu escrevendo. Giovana lançou, acabou de Giovana, lançar o livro. isso, né? O José David também já tem livro editado, sabe? Olha, Então, que legal. muito legal isso, né? E não precisa ter Sem livro, né? querer, você fez um trabalho de incentivo à literatura com as suas salas, né? Não precisa ter, sim, só livro, sabe? Muita gente queria escrever e vinha, mostrava, olha, professora, eu escrevi isso aqui, contava uma historinha pequena, eu lia, sabe? Uhum, Então, uhum. é muito legal, Olha, sabe? você incentivou esse povo todo, isso é legal, isso é bacana. Tomara. Bom, aí você escreveu a trilogia e depois da trilogia, qual foi o livro que veio? Bom, Aí antes eu assim, você faz uma pesquisa histórica, no contexto histórico do primeiro lugar, veio uma da onde. trama. Não, primeiro veio uma trama na minha Ah, cabeça, ah, entendeu? Vem uma ideia de uma história. Aí eu vou pensar em que época que eu poderia encaixar essa história, entendi. entendeu? Que nem foi o da trilogia, né? Aí veio uma trama assim de uma pessoa, né, que desobedece o líder, o rei, ou seja qual for, que é um parente próximo, mas ele desobedece porque ele sente que ele está fazendo a coisa certa, Sim. né? E que a pessoa líder estaria fazendo uma coisa errada, É, né? E daí eu queria escrever uma história com essa trama, né? Aí eu fui pesquisar, pensar assim, mas aonde que eu vou poder colocar? Em que época que onde eu vou poder colocar encaixa, isso? né? Onde se encaixaria? Daí seria legal um rei, seria tipo uns nobres ingleses. Aí que tal uns clãs escoceses? Hum. E Né? aí Daí você eu falei, vai pesquisar, escocês é aí você legal. vai Daí pesquisar em cima daí eu, disso. daí eu comecei a pensar, não, o cara vai desobedecer o pai porque ele vai querer salvar a irmã, né? Daí a trama começa a desenrolar, né? Na minha Aham. cabeça. Então o cara chegaria no clã, ele encontra a irmã cega, né? Escócia medieval, a mulher não serve para nada a não ser ter filhos, uma mulher cega não vai conseguir casar. Vixe. Então, para o clã, ela não serve para nada. Então, o pai já tinha relegado ela para segundo plano, deixando ela morrer. Ele encontra a irmã quase morta, ele vai falar com o pai, e o pai fala: deixa ela morrer, ela não serve para nada. Que E daí horror. ele vai contra o pai para salvar a irmã, né? Então, aí eu fechei um pouco mais a trama. Deu para entender? Fechou um pouquinho Ah, mais, mo- né? Aí eu comecei a pensar
na época. Pensei lá na época do William Wallace, Robert I, que é o primeiro rei, sabe? Falei, vou no que todo mundo mais conhece, né? Coração Valente, aquela coisa toda. Sim. 1298, né? Mas não encaixou. Não encaixava de jeito nenhum. Sabe? Quando não vai. Porque eu precisava ter brigas de clãs. E nessa época, a Escócia estava unida contra os ingleses. Ah, tá. Entendeu? E eu precisava que tivesse uma guerra interna com os clãs. Sim. Então eu falei, vamos estudar um pouquinho a história para ir mais para frente. E aí eu peguei 1359 e foi assim, ó, puf, certíssimo. Eu fui pesquisando, 1359 foi certo. Era tudo que eu precisava. A Escócia tinha passado pela peste negra, o rei, a Escócia estava empobrecida porque o rei ficou vários anos preso pela Guerra dos 100 Anos e os escoceses, por questão de honra, tiveram que pagar um resgate absurdo para os ingleses. Olha, Né? então, mas isso tudo, então você pesquisou antes para poder encaixar dentro daquela realidade que existia. Nossa, que trabalhão, hein? Uhum. E muitas vezes, por exemplo, eu cito uma pessoa do livro, um personagem do livro, o pai dele morre e o pai pede que ele leve o coração dele para Jerusalém para ser enterrado em Jerusalém. Por quê? Porque Robert Bruce, o primeiro rei escocês, quando ele morreu, ele pediu para o melhor amigo dele levar o coração dele para Jerusalém para ser enterrado. E Olha depois só. vários nobres começaram a fazer isso. Né? Ah, Não deu e certo. aí No final das acabou contas, não deu virando certo. O uma. coração dele não foi em Jerusalém. Mas daí o que eu faço? Quando eu cito alguma coisa assim, eu coloco nota de rodapé. Porque nem todo leitor sabe essa história. Mas é muito legal isso, porque você vai, olha, que a Giovana mesmo está falando, é sensacional esse conhecimento todo sendo usado em uma história. O que você faz, o Rick Jordan nos Estados Unidos fez com a história do Percy Jackson, né? Que só que ele trabalha mitologia greco e romana, né? Mas ele faz isso, ele pega isso. Oi, Fábio, boa noite, querido. Fábio mora lá na Califórnia, está assistindo a gente. Ai, que lindo! Ele faz umas lives super legais também, com uma moçada nova aí de música, super legal. A gente tem que segui-lo para pegar as lives dele, que são maravilhosas. Depois você vê aí e entra também e segue ele, porque ele é muito legal. Aí, e ele vai te divulgar também, que ele é super legal para divulgar assim, as pessoas. Ele é um entusiasta da arte, toda a arte. É uma pessoa maravilhosa. Ai, que bom, beijo, Fábio. Isso. Então, daí eu tive esse insight, né? Eu fui começando a escrever, escrevendo, né? Na primeira página, a gente sabe que ele salva a irmã, né? E o interessante desse livro é que, por causa da trama, eu já tinha. A primeira coisa que eu tinha antes de começar o livro era o título. Muitas vezes a gente escreve o livro e não tem o título, Depois, né? Porque daí ficou honra ou traição, né? Era a honra dele que ele estava defendendo ou ele estava traindo o clã dele? É verdade, Né? né? Depende do ponto de vista, ele vai estar fazendo uma coisa ou outra. Sim. Né? E foi muito legal esse livro. Muito, muito, muito legal. Assim, teve Esse foi o primeiro depois da trilogia. Depois da trilogia. Né? Então, daí eu conto a história do mocinho, do irmão. Né? Do irmão. E assim, teve umas cenas assim, que eu nunca vou esquecer, eu tenho que falar aqui até, agradecer ao Luciano Freitas, meu amigo, né, que é mestre em Hapkido, uma arte marcial, porque eu escrevi a cena eu sou muito crica, Simone. Quando tem cena de luta, algumas cenas nos livros, tem hora que eu me pego fazendo gestos para ver se é possível. Mas é legal, né? Porque também se você vai escrever uma coisa que é tão, né? Como você não escreve realismo fantástico, não dá para viajar muito. Tem que ter verossimilhança, né? Tem que ser verossímil o negócio. Porque você está querendo também entrar nessa onda de realismo fantástico? Opa! Então vamos lá, vamos por partes. Vamos aí pela coisa.
pela linha do tempo, né, professora de história? Professora Fazer a linha Pedagogia mesmo. cronológica. Aí o Luciano veio aqui em casa, né? A gente tem uma cozinha grande aqui, né? Ele veio aqui e a gente encenou todas as cenas de luta, de Olha que espada, os bárbaro! golpes, como é que chama os golpes, como é que eram os golpes, eu e ele rolando no chão da cozinha, né? Mas não Que era para nada ótimo! mais do que lutar a espada. Que delícia, gente! É uma Né? aventura cada vez que você escreve um livro, é isso? Né? Aí eu contei a história do livro, contei a história, né, tudo. Aí tem até uma coisa interessante, tem várias pesquisas, você percebeu que eu faço muita pesquisa, né? É sim, muita mesmo. Você, na realidade, você faz um trabalho de historiadora, né? Acima, antes de escritora, né? Ou melhor, você como escritora, você trabalha também a historiadora. Você juntou as duas coisas, né? Isso é bem Por isso que eu bacana. sou classificado como romances históricos e não romances de época, porque Ah, eu coloco bem a história mesmo e trago personagens reais para a história, para a ah, trama do tá. Isso é muito entendeu? legal. Isso é muito E, legal. Ah, eu tô doida para ler aí. e daí eu estava lendo um livro, não li o livro inteiro, vou ser sincera, eu achei um livro do século XIX, em inglês, né, que falava dos clãs antigos. Hum. Sim, eu vou escrevendo, achei uma coisa aqui, vou ler, vou ler. Porque eu uso, né? No livro tem até, a editora foi muito legal, ele chamou um cartógrafo, fez um mapa dos clãs que eu uso. Olha que legal. Eu que sou geógrafa, vou adorar. Então, a gente viaja. Aí eu comecei a ler, Cartografia é minha paixão. ai, eu adoro. Aí estava lá lendo, falei, mas peraí, o que é isso? Né? Vou ler de novo. O William McIntosh? Peraí, ele é real? Né? O nome que eu coloquei no meu livro, do líder do clã Vixe. Macintosh, é William. E o nome do líder do clã naquele ano do clã Macintosh era William. Ai, olha que legal. Né? Olha Pior, só, deixa eu só ver aqui que tem uma pessoa que escreveu aqui, a Monique Bros. Ela falou assim: Eu nunca gostei muito de ler, até ler seus livros, Tuca. Olha que legal, tá vendo? amor, Não obrigada, amor. existe não leitor. O que existe é você descobrir a sua história perfeita, né? Né? Beijo, amor. Aí, pior, né? Eu continuei lendo aquele livro em inglês e falei, Kenneth Macpherson, porque era o nome que eu tinha colocado no meu personagem. O Olha líder do clã só. Macpherson era Kenneth, e era Kenneth ali também, na Ah, realidade. Mas menina, eu eu fiz acho uma que listagem. você faz aí Você sabe psicografar quando você essas faz uma histórias. listagem? Eu faço uma listagem de nomes. Eu procuro os nomes que eram comuns no local e na época, antes de Olha, que começar. E baita faço uma trabalho de listagem historiadora. masculina e feminina. E daí eu falei, Kenneth Macpherson soa legal, né? E era o nome do líder do clã mesmo na época, É, que barato. sabe? Então, daí no final do livro, eu até coloquei notas da autora, que eu vou explicando algumas coisas que eu citei, algumas coisas que eu modifiquei, o que, que era real, o que, que não era. Daí eu coloquei algumas notas da autora no final do livro. Ai, que legal, muito legal, Tuca. Seu trabalho é muito interessante. Aí ficam umas histórias diversificadas, mas com esse fundo, né? Fundo histórico. Esse fundo histórico é muito legal, porque aí vai aguçando, inclusive, das pessoas procurarem, pesquisarem, né? Se eu vejo um negócio desse, eu já quero ver mais coisa, quero saber mais, acho uma delícia isso. E daí o outro, como eram dois irmãos, né? O moço e a mocinha cega. Sim. Aí eu escrevi a história da mocinha cega. Ah, é isso que eu estava pensando. O que que será que aconteceu com a moça cega? Ai, que Né? legal. Daí Como a é que história da chama o da moça? acabou de lançar, faz um mês que lançou, exatamente um mês, né? Chama Audácia e Bravura.
Ah, eu já gostei do nome. Falando de mulher, falando audácia e bravura, já É bem de mulher mesmo, assim, tem assim, quem lê, né, os betas que leram, os leitores betas que leram, né, claro assim, nossa, você pegou bem a realidade feminina, né, da época, em que os homens acreditavam que a mulher não pensa, né? Aliás, até hoje tem uns que até pensam hoje. assim, viu? Mas em 59, né? Daí eu fechei. Esse daí é a história da mocinha cega, daí eu fechei o livro, né? Assim, eu tenho poucas, sabe, mensagens de leitores, porque o livro é novo, né? Lançou há 15 dias, mas tem a Amazon, porque a editora fez um contrato com a Amazon que está entregando, até entregar tudo, o pessoal lê, vai demorar mais uns 15, 20 dias aí para É ter alguns verdade. retornos, né? Então, eu tô tendo, já tive uns 2 retornos legais, que o pessoal, né, já gostou pra caramba. Você tem contato com seus leitores, você troca, estou vendo que você troca figurinha com eles. Como é que Adoro, é adoro. essa relação? Adoro, adoro meus leitores, sabe? Eles fazem críticas construtivas, precisa mudar alguma coisa, para mim não tem problema. Se achou algum erro, a gente vai arrumar, sabe? É, é tranquilo, sabe? Mas até agora, assim, o pessoal está gostando, curtindo demais. Eles falam assim, parece que eu estou vendo um filme, né? Olha, que legal. Eles falam assim, parece que eu estou vendo aqueles filmes de Bang Bang, velho oeste antigo, assim, parecia aquelas cenas na minha frente, né? E esses É porque você escreve bem escrito, né? Que aí a gente acaba imaginando e vendo e vivendo e tem entrando gente no assim filme. que fala, eu li um dia, falei, não faz isso. Mas eu vou ler de novo para agora, porque eu não conseguia parar de pensar na trama, né? Mas agora eu vou ler de novo para ver os detalhes. Não, você sabe que eu acho que, na realidade, essa galera mais nova, eu acho que foi uma bênção aquela maluquice que foi o lançamento do Harry Potter, que as pessoas ficavam nas filas esperando para abrir a livraria, para lançar e etc. E tal. De lá para cá, o pessoal mais jovem começou a se encantar com a literatura de um jeito que as gerações que vieram depois continuaram, né? Continuaram nessa toada. E eles têm hoje, com essa coisa da internet, tem muito mais facilidade de estar trocando figurinhas com aqueles autores que eles gostam, né? Eu falei esses dias com a Tami Luciano, que é uma escritora lá do Rio de Janeiro, que é minha amiguíssima, assim, e que tem também, ela já tem 10, 12 livros, assim. O Tiago aqui, que está falando com a gente, Tiago Pinheiro, que é um escritor que eu vou falar com ele, sem ser na próxima semana, na outra, que ele também acabou de lançar um livro. Aqui a região ela é muito legal para escritores, né? Essa região aqui de Jundiaí, Franco da Rocha, Campo Limpo Tem muita gente Paulista. boa. Eu tô falando com muita gente dessa região, que é gente jovem, gente nova, que está fazendo um Que trabalho bom. super bacana. E aí o Thiago está falando, esse relacionamento é ótimo com os leitores. E hoje o advento da internet dá essa possibilidade, né? Porque antigamente a Sofia está perguntando onde pode achar os seus livros e conseguir um autógrafo. Olha só. Então, Sofia, na Amazon tem todos, tá? Não sei se a Sofia aqui de Jundiaí, eu tenho uns 3 livros só do Honra Comigo. E tem alguns livros da trilogia, né? Aqui em Jundiaí, né? Mas o primeiro livro da trilogia não tem mais nenhum físico, vendeu tudo. Ah, Não então tem, teria que comprar mesmo pela Amazon. tem que pegar. Mas a Amazon tem o sistema da Amazon, né? Em que você compra o livro físico e eles mandam imprimir e eles te entregam o livro físico. Ah, olha que legal, né? Isso é legal, Entendeu? é por demanda, né? É por demanda.
a minha madrinha mora lá em Minas Gerais, ela adora ler os meus livros, eu comprei um livro para ela e mandei entregar lá na casa dela. Olha que legal. Olha que E já legal. chegou. Então, Sofia, já é entrar lá na Amazon. Aí a Isso, gente daí já você tem. pode juntar aí depois da pandemia, né? Daí É, a gente leva senta, tudo, né? além do autógrafo, a gente toma um café, a gente toma um chá, toma, Não, né? Bate um depois dessa papo. pandemia, a gente vai ficar tão sociável. A gente vai querer abraçar, beijar todo mundo. Vai ser uma loucura. Daí eu também toda, né? Então, E daí foi agora, né? Lancei o Audácia e Bravura, né? Que, né? Eu curti demais essa duologia também. Agora eu já estou no quinto capítulo de um outro livro, né? olha, Não tem e esse tem realismo fantástico? não, esse ainda não. Esse é de Corsários. Que delícia! Olha só, para os 1600. fãs dos Piratas do Caribe, lá vem pirata aí. Ele era um pirata, são dois irmãos também, né? Ele era um pirata mas aí vai ser um livro único. Ah, Tá bem diferente o livro. Eu estou contando a história dos dois irmãos juntos. tá. Eu faço a Bacana. separação de cena e falo, em tal época, vai em tal lugar, daí põe a cena da moça, da cena do moço, Mas sabe? de onde você tira esse monte de ideia, Tuca? Então, aí vem a trama, né? Que eu queria a trama de dois irmãos, não sei o que lá, sabe? Daí eu fui procurar. Primeiramente, eu achei que dava para ser 1648, não deu, né? Como sempre, a hora que eu penso que dá naquela época, aquela historiadora, né? Imagina aquelas coisas assim, né? Aí não deu. Daí eu precisava de uma guerra, que a Inglaterra estivesse em guerra, e em 1673 a Inglaterra está em guerra com os holandeses e espanhóis. Então é Inglaterra, Portugal e França unidos. Olha, Contra guerra na Inglaterra é o que não falta, né, amiga? Vamos combinar. Ô povinho Mas eu briguento, precisava de né? várias coisas, né? E aí um personagem meu vai para uma batalha, olha que legal, ai eu adoro falar disso, sabe? Um Eu tô personagem meu vai adorando para uma também. batalha na cidade de Márcio, já achei a batalha, né? E daí tem o dia certinho, eu coloco lá a batalha, estudei toda a história da batalha, né? E eu tô lá estudando a história da batalha, meu! Yeah! Eu vou colocar isso. O D'Artagnan dos Mosqueteiros morre naquela noite da batalha. Olha! Que Então a delícia! Tuca colocou o personagem dela lá no lado do D'Artagnan lá. Mas olha que demais! Olha só. Bom, você se diverte fazendo isso, né? Pelo que eu tô vendo, você. Me divirto. E é muita pesquisa. Eu estava meio parada porque eu precisava. Sabe quando empacou? Teve uma hora que empacou, né? Aí eu falei, meu, Bom, crise criativa no meio dessa pandemia tá todo mundo tendo, né? então, daí, mas sabe, empacou? Porque assim, eu sento e escrevo, vai, pega uma caneta, um papel e vai escrevendo. Mas sabe quando estava faltando uma coisinha ali para deslanchar? Porque eu não tenho planejamento, eu vou seguindo o que os personagens falam, né? Eu sou o escritor caótico, Ó, né? O Zé Brasil tá falando que o Zé Brasil, não, peraí. Deixa eu ver o nome. Zé Davi tá falando que tá aguardando o livro sobre a temática do Brasil que você prometeu. O David é um dos meus alunos também, que hoje já escreve também. Olha que legal. Mas aí fala, você estava falando que você estava na crise criativa. Aí eu falei, mas peraí, preciso de mais alguma coisa, vamos estudar mais. Daí você vai no Google e pesquisa o ano, o que mais aconteceu? Ah, meu, daí aconteceu que os holandeses tomaram Nova York dos ingleses, fizeram Nova Amsterdã, o seguinte, Eu lembro os disso, eu ingleses lembro dessa história. tomaram, né? Ah, vamos colocar isso no livro, agora desempacou. Ah, Né? Então, estou escrevendo agora o livro nessa, oh, nessa, meu Deus. nessa coisa. Ó, Luciana, Ela falou, ó, Luciana, não tem problema que você está atrasada, porque eu vou deixar a live salva.
tá? Eu faço a live 1 horinha mesmo, no máximo, para eu poder salvar e deixar ela salva. Aí você pega o começo, que foi muito legal também, que ela falou dos livros todos. Eu estou adorando aqui, já quero ler todos esses livros. Que eu não sou obrigada a ficar ouvindo você contar essas histórias todas e não esmiuçar isso aí tudo. Então, agora tem, na minha cabeça tem uma história depois para escrever daqui a um tempo, que vai ser passada vai ser na Revolução Francesa. Hum. Já tem a época, mais ou menos, a ideia que eu quero trabalhar a ideia de espionagem estatal. Ah. A Revolução Francesa foi a época que a espionagem sempre teve, mas a Uhum. espionagem estatal regulamentada, ter um órgão do governo especialista É. espionagem foi na época da Revolução Francesa que Olha teve, que interessante, eu não né? sabia Então eu quero disso, trabalhar não. essa ideia, essa trama aí, né? Mas daí, Simone, eu tenho um filho que está lá no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Hum. Lugar E lindo, lugar maravilhoso. deslumbrante. Aí, quando eu fui para lá, eu tinha uma ideia de escrever uma coisa fantástica, né? Ah. De trabalhar a ideia de outros mundos, de terras paralelas, É, sabe? nossa, o Centro-Oeste tem tudo a ver com isso, né? Que o povo fala que Brasília é um lugar todo, né, É, esotérico. Eu lembro para na lá, década de 90 que se falava muito lá de Cristalina, né? Da- da- eu fui pra lá, o clima lá é muito, assim, o clima mental da coisa, o espírito É, ali é parece outro, outro lugar, né? Outro né? país, outra. É muito bonito, é E eu muito. comecei a imaginar essa história na cabeça. E nós fomos fazer um passeio em cavernas. Ai, que Tem uma delícia! fazenda lá em que tem as cavernas. E as cavernas são diferentes, porque não tem estalactite, não tem estalagmite, nada, porque eram cavernas em que passava o rio dentro. Então é tudo como se fosse um túnel mesmo, aquele túnel que vai para a praia, assim, sabe? Então é como se fosse um túnel gigantesco. A Nossa, caverna. isso eu não conheço, já adorei, já fiquei afim. E quando eu entrei na caverna, teve uma parte que parou, sabe? Eu parei e falei, meu, é aqui que meus seres vão chegar. Né? Porque eu vou trabalhar com a ideia de meio que vampiros, lobisomens, fantástico, Gente, que lendas, sabe? delícia! Você tem ideias maravilhosas, que delícia! E daí, isso foi a primeira vez que eu fui, né, para lá, porque minha filha faz pouco tempo que está lá, Luciana está e falando que tem muito orgulho dessa prima. É tua prima, minha Luciana. filha é linda. Faz tempo que eu não vejo a Lu. Mas é para ter mesmo, viu, Luciana? Porque, nossa, que cabeça maravilhosa, que estudiosa, que tudo. Nossa, eu já te admirava naquele dia lá da reunião das mulheres empreendedoras, agora estou admirando muito mais, porque estou vendo aí o seu processo todo, estou achando incrível. E agora eu comecei a escrever esse livro também, porque meu filho casou em janeiro, foi a única vez que eu saí, né? Que não tinha como não ir, né? Vai de máscara, face shield, vai de tudo quanto é jeito, mas É, fui. tem que ir, né? Afinal de contas, é filho único? Não, não é. Ah, Né? tá. Tem mais um. E aí eu comecei a escrever. Então, na verdade, estou escrevendo 2 livros. Olha, gente, que coisa maravilhosa! Né? Tem o fantástico e tem Uma o histórico. máquina de literatura, você, que maravilha! Nossa, que maravilha, Tuca! Tô Mas só que daí eu encantada. estava com um problema. Mas tudo acontece na vida da gente, eu acho, Simone. Estava com um problema sério, porque você imagina o seguinte: como é que os caras chegam de um universo paralelo, chega aqui e fala português? É um problema que não estava entrando na minha cabeça. É estranho, né? Totalmente assim, né? E daí você deve conhecer também o grande artista aqui de Jundiaí, o quadrinista, o Ed Galileu. Ai, Ed, maravilhoso. Ele lançou agora O um, Homem Chiclete. é, o Homem Chiclete. Eu tô doida para falar Já com estou com ele, porque eu ele. Já estou quero. com o livro aqui. Já estou com Ai, cartinha. que Aí legal. o Ed me pediu para fazer o roteiro. Você não queria fazer o roteiro de
da próxima revista Japi, né? Sim, é uma revistinha linda. Eu ganhei, na época que eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado, eu fiz, fiz mobilização para um edital da secretaria, né? E eu conheci o Ed nessa época, e aí ele me mostrou essa revista. É É um maravilhosa. trabalho tão legal, né? Que eu acho que tem que ser divulgado, porque é muito É bom, muito né? legal. E Você cada vai revista fazer, você tem um vai fazer tema. o roteiro? Já fiz. Que ótimo! Gente, você Porque trabalha muito, é isso mesmo? Ou só está aparecendo? Não, você trabalha pra caramba, é isso? Porque tem, assim, o tema era herói. Eu podia fazer qualquer coisa em termos de herói, né? Porque a revista Sim. Japê, ela tem um tema e você vai fazer o quadrinho, você faz o roteiro em cima do tema. E eu fiz o roteiro, né? É, de um cara chegando desse universo paralelo em 1970. Hum, Lá é em um Minas bom Gerais. tema, é propício, né? É propício. Em Minas Gerais, onde meus pais tinham um sítio, meu avô tinha fazenda, meu bisavô era grande fazendeiro lá em Minas Gerais, do sul de Minas, aquelas coisas todas, né? E, então eu tenho um conhecimento da área, né? E eu fiz um roteiro em que o cara vem, e daí tem toda a história do quadrinho ali, mas ele acaba levando um dicionário, ele acaba Ah, aprendendo algumas coisas, né? Para poder, então, ter o gancho para outra história. Então, assim, eu acho que olha. tudo vai E se você vai encaixando. sempre escrevendo assim, deixando uma pontinha para o próximo Não, livro. não deixa, é o personagem que deixa, não é? Eu quero fechar tudo, né? Eu quero fechar tudo. Mas no caso, por exemplo, lembra do xerife? O xerife ficou lá na minha cabeça. Não era para ter história do xerife, né? Entendi. Mas Mas não por exemplo, se eu comprar o separado do livro, eu vou entender ou, né, é uma entende. trilogia que eu posso ler. Pode ler separado, né? Eu tenho comigo só o. É, Você tá com os livros Armadilha, aí, mostra pra gente. é que fica ao contrário, né? Armadilhas do Destino, né? É muito legais as capas, eu tenho que agradecer muito a minha irmã, porque não dá para vocês verem, mas olha, as capas, elas são quadros. Tem uma Ah, pintura de tá. quadros, e elas dão sequência. Ah, que interessante. Se colocar os três livros, eu tenho os três quadros pendurados na sala, elas dão sequência, ó. Olha que legal. E os quadros são da sua irmã? Quadros são da minha irmã é artista Que plástica, lindo. eu dei a ideia, ela pintou os três quadros para mim. Que lindo, que legal. A família toda trabalhando junto. Ai, que Então, ótimo. Esse é o né? primeiro do menino, do rapaz, e depois Da tem esse. Escócia. Esse é o da Escócia, Ah, né? tá. Então passa mais no outono, tem as cores mais quentes, né? E depois o outro, como se passa mais no inverno, eu falei com o editor manter essa ideia de espada, porque eu achei que ficou muito bonita a capa. O Zé Davi tá falando que tem todos aqui. Ai, É, você também, viu, Zé? Porque eu fiquei muito afim de ler isso tudo. o Audácia, ele é em tons frios. A capa é Audácia, mas em tons frios, em tons azuis de neve, assim, né? Então, eu achei que ficou bem bonito também, que dá uma sequência, né? E Depois os para outros. quando ficam prontos esses dois que você está fazendo? Você se bota um tempo ou você Quando deixa terminar, acontecer? terminou. Quando terminar, terminou. Eu tenho Ah, que contar a história dos personagens, sabe? Tem hora que você acha que você vai mais uns dois capítulos, o pessoal fala, chega, acabou. Não precisa contar mais. Tem hora que você acha que acabou, mas não acabou ainda, mas né? você tem mais ou menos assim, quanto tempo você leva? Ou tem algum que você levou mais, outros você foi rapidinho? Teve o Honra demorou bastante, que eu tive um problema de vista. Eu fiquei 4 meses praticamente sem enxergar. Eu tive Hum, um, eu enxergava tudo duplo, tudo Nossa, duplo.
Que É, loucura. eu tentei fazer tratamento, não deu certo, daí teve que operar, porque eu só tenho praticamente um olho, né? O Ah, outro é meio. Tanto é que eu já fiz a operação nos dois olhos. Já entendi. não uso mais óculos, né? Daí eu tive que fazer a operação para conseguir enxergar. Então, eu estava com o livro pronto, até eu tenho que agradecer muito à editora, a paciência da editora, porque eles mandam a diagramação, você tem, eu gosto de ler, eu gosto de ver, Claro. dar todo, ó, tá certo, é isso, tá bom, é isso, tá? Mas eu não estava conseguindo ler, não estava Nossa, que conseguindo, loucura. Sim. né? Então, demorou um pouco mais por causa disso. Eu espero terminar até o final do ano, até outubro, novembro, tá? Para passar para uma revisora, né? Porque a gente não é professora de português, não sou gramática, nada É disso, verdade, né? mas erros sempre ocorrem, então eu confio muito na minha revisora. Maria Tereza, muito obrigada, né? Hum. E daí eu, Maria sabe, Tereza tem o privilégio de assistir, de ler em primeira mão. Privilegiada. ela ela e a Mara, que é minha revisora de beta, né? A Mara entende bastante de história, de romances históricos, então ela vê a parte histórica, se eu errei alguma coisa. Que legal, assim, tem um grupo, um núcleo que trabalha com você, né? Você não trabalha sozinha, você Não é que tem uma eles gostam equipe. de me ajudar, né? E assim, porque mesmo eu sendo historiadora, pode passar alguma coisa. É, a gente é falho, não tem jeito. Isso meu pode passar, né? Então, a Mara vê essa parte histórica também até hoje, ainda bem que ela não achou nada, mas ela, sabe, ela deu uma dica no último livro, né? Que até as duas, a Mara e a revisora, deram a dica para eu acrescentar um pouquinho mais numa cena, né? Mas eu não posso falar porque dá spoiler. Não, não dá spoiler, por favor. Eu O já resto, fiquei muito afim de ler todos. porque daí eu tenho até fevereiro para mandar para a editora, se eu quiser que passe o livro para 2022, né? Entendi. Que eu acho legal você não precisa lançar dois, três livros. Eu, particularmente, não quero lançar dois, três livros no ano. Eu quero curtir esse livro. Eu quero que os leitores curtam o livro. Quem sabe um livro por ano? Eu acho legal. Se É, eu não, é bem bacana, né? É bem bacana, até para dar tempo, né, de ser e a digerido e gente vai tal. curtindo, a gente vai, sabe? Daí o leitor gosta de um, daí ele vai procurar ler o outro, daí a gente conversa sobre isso, sabe? Eu acho bem legal essa parte de você curtir esse livro que você está fazendo, né? E espero que com audácia mais gente também leia o Honra, né? Aham. E a gente É, porque conversa, aí vai, né, gostou de um, vai querer vai ver, querer o ler o outro, outro, e né? vai lendo. Então, eu espero que eu consiga terminar pelo menos um dos dois até o final do ano, né? E para mandar para a editora, né? Quem sabe ano que vem tem mais livro da Tuca Vilhena por aí. Olha, mas a gente vai esperar mesmo, porque é muito legal. Você está cheio de ideias aí, a gente está doidinho para ler. Eu também. Eu fico doida para escrever, sabe? Mas tem hora que acho que essa pandemia bloqueou muita gente. Não, Assim, olha, em todos os sentidos, né? É muito barra pesada o que a gente está passando. Ninguém nunca imaginava viver uma coisa dessa, né? Mas, uhum. enfim. É, né? Então eu estava assim, sabe, escrevendo, né? Assim, tô tentando pegar pelo menos uma hora e meia todo dia para sentar, escrever, mas tem hora que não adianta, Mas né? você tem uma disciplina. Você... Eu tinha, agora não tenho mais. Sabe, assim, eu tentava escrever todo dia, mas agora tem hora que não dá. Ah, eu já cheguei a escrever, se você tem ideia, eu já cheguei a escrever no meio da festa da uva. Eu fazendo o pessoal do ano passado, né, que teve, começou na festa da uva, o pessoal os autores de Jundiaí tiveram um espaço, né, que Sim, a Secretaria de Cultura deixou o espaço para gente, e eu estava lá vendendo meu livro, tem hora que eu pegava o caderno e ia lá escrever, olha sabe? que legal. Nossa, eu não me importo, sabe?
vai, porque o personagem que quer falar para ele. Já teve livro, ou Traição, o antagonista, na minha cabeça, quando eu comecei a escrever o livro, era sabe? Desculpa, não é o Honra, foi o Audácia. Olha que confusão que eu já estou fazendo, o Audácia ou Bravura. O antagonista era né? Eu comecei a escrever, eu tive que jogar fora o capítulo, porque o personagem brigava comigo à noite falando, eu sou bonzinho, você não pode fazer isso comigo, eu não vou trair o meu clã desse jeito. Não ia, a história não ia, não conseguia escrever, não desenrolava. Né? Enquanto eu não mudei o antagonista da história, não mudei a ideia, né? A história não fluiu. Menina. Tuca, eu tô amando conversar com você. Quero que a gente marque de novo uma conversa logo mais, um outro momento. A hora que você Infelizmente, a quiser. gente já está chegando ao finalzinho, porque eu tenho medo de cair, então eu sempre faço, Normal. né, na horinha mesmo. Mas eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir, porque eu estou vendo que um monte de gente está entrando agora. A gente já está terminando, mas vai ficar gravada. Aí vocês podem assistir o horário que vocês quiserem, comentarem, Eu posso compartilhar compartilharem. também? Pode compartilhar, imagina. É um grande prazer e eu queria que você deixasse aí um depoimento aí para quem gosta de você, para quem gosta de escrever. Silvia Regler está Leiam. falando, Tuca, sensacional, muito orgulho de você. Realmente dá orgulho ver o seu trabalho, é muito bacana. Já te Obrigada, sim. admirava, estou admirando muito mais agora, te conhecendo melhor. E acho que os seus leitores também. Obrigada. Eu acho assim, tem muito, como você falou, Simone, tem muita gente muito boa nesse Brasil. Nós não temos que ficar. Vamos conhecer um pouquinho os autores nacionais, Sim, sim, sabe? Tem muita gente escrevendo coisas muito legais, né? Não precisa só ficar em Rick Jordan, sabe? Qualquer. sim. Lê, mas lê um autor brasileiro também, dá, sabe? Dá chance, né? Para gente, porque nós estamos escrevendo coisas muito legais. Eu acho que os meus livros estão muito legais. Eu tô achando também. Né? Tem uma pesquisa histórica muito grande em cima disso. Olha. Né? Acho que Né? é seu filho aí, Caio. O Eu Caio. sou suspeito, mas tenho muito orgulho dessa mãe escritora. Pode ter, viu, Caio? Porque sua mãe é porreta. Eu, de minha parte, o que eu posso fazer é abrir esse espaço para os nossos novos e os nossos escritores já mais antigos, mas escritores, né, de um modo geral, escritores brasileiros, literatura brasileira. Todas as quartas-feiras a gente tem aqui as quartas literárias. Eu já tenho marcado até o fim de julho, então Ai, que bom. a gente vai ter bastante escritor brasileiro aqui mostrando seu trabalho. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada mesmo. Imagina, obrigadíssima por você. É uma pena que a gente não pode ficar muito mais tempo, senão cai, né? E eu quero É. deixar salva, mas muitíssimo obrigado. Que a Audácia é o nome do novo, né? Aham. Que o Audácia e bravura. Audácia e Bravura seja um sucesso como os outros eu sei que são. Quem quiser, bota lá Tuca Vilhena na Amazon e aí vocês podem se deliciar aí com a obra completa aí dessa Eu vou escritora pensar comigo, porque eu adoro fabulosa. conversar. Eu também gosto, é uma pena ter que acabar, meu amor. Muito, muito obrigada. Um beijo, sucesso. E eu vou querer, depois da pandemia, que você autografe os livros que eu vou comprar. O maior prazer, o maior prazer do mundo. Beijo, querida. Beijo a todos que estão aqui até agora. Quem acabou de entrar, muito obrigada. Leiam autores brasileiros. Tchau, tchau. Tchau, querida. Prazer.